aluno e professor. Você está ensinando ou você está aprendendo? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Roberta e nesse vídeo nós vamos falar um pouco dessa questão de aprender e ensinar. Nós sempre nos colocamos no papel de professor, que é servir de exemplo, ensinar para os outros, mostrar que nós temos um poder de guiar outros, porém a gente esquece muitas vezes que o outro também é um professor e que muitas vezes temos lições a aprender. Certa vez o professor Hélio Couto disse o seguinte: você já reparou que muitas vezes os maiores inimigos estão na mesma família? Isso faz muito sentido, porque se você parar para pensar, tem muita lição que a gente precisa aprender com a nossa família, que a gente simplesmente foge, deixa para lá, para de falar com a pessoa e simplesmente coloca uma pedra no assunto. E muitas vezes, quando você simplesmente ignora certas pessoas da sua família, certos acontecimentos, outras pessoas do mesmo jeito aparecem na sua vida. Isso porque aquela pessoa era um professor que veio te ensinar alguma lição e você simplesmente deixou passar. Porém, como estamos aqui para evoluir, enquanto certa lição, às vezes mesmo que pequena, não for aprendida, a gente não passa para o próximo nível. E é isso que acontece. A nossa família, as pessoas que estão ali convivendo com a gente todos os dias, são sim os nossos maiores professores. E a gente acaba deixando passar desapercebido essas lições, porque a gente está muito preocupado em ensinar achando que sabe tudo. Eu fiz uma listagem há 2 semanas atrás com cada característica dos meus irmãos, do meu pai e da minha mãe. Nós somos em 10 no total. Meu pai e minha mãe éramos, né? Meu pai já fez a transição, então ele não está mais entre nós. Mas somos em 9 agora aqui, fisicamente. Só que as lições que meu pai deixou foram lições muito marcantes. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito difícil. Mas difícil mesmo, pessoa que bebia, fumava, chegava em casa violento, ele queria quebrar tudo e bater na gente, tipo assim, gente, aquela vida assim que só quem passa sabe. Eu tive muita raiva durante muito tempo, só que o tempo foi passando e eu fui analisando a vida do meu pai e eu percebi que a vida dele também não era fácil. É ter 8 filhos para cuidar, ter que trabalhar e fazer aquele monte de coisa. Então ele usava a bebida e o cigarro como um escape. E hoje não, já faz um bom tempo que eu entendi isso e ficou muito mais fácil de perdoar. Muitas pessoas falam, você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar sua mãe, porque eles te deram a vida. E tipo, isso é verdade. Mas quando você não tem um fundamento, você não sabe o porquê, fica difícil você perdoar, porque a princípio você acha que essas pessoas responsáveis por você, né, quando somos crianças, são as pessoas que têm que nos trazer o melhor dessa vida. Só que por algum motivo vamos parar em certa família, acabamos convivendo com nossos irmãos e tem coisas que a nossa mente finita, ela não consegue explicar como a mente infinita trabalha. A gente não tem como falar, é injusto porque é errado. Não. O que a gente pode fazer é parar, analisar e ver qual tipo de lição podemos tirar das pessoas mais próximas da nossa vida nesse momento, principalmente as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente cresceu junto, as pessoas que a gente foi dividindo experiências. De todos os meus irmãos eu aprendi alguma coisa, uma coisa valiosa, da minha mãe também, só que do meu pai em especial, que foi o professor mais duro que eu tive. Primeiro, eu aprendi que perdoar é libertador. Eu perdoei meu pai há muitos anos atrás e
quando eu falo dele, eu lembro do meu pai, eu lembro hoje em dia com consideração, porque eu sei que a vida dele também não foi fácil, e hoje, como adulta, e eu me colocando no lugar dele, eu vejo que as coisas não eram fáceis para ele. Há quase 50 anos atrás, gente, a vida era dura. Meu pai usou o álcool, usou o cigarro como um alívio para aquela vida que ele tinha, que hoje muitas pessoas ainda fazem a mesma coisa e às vezes até fazem uso de drogas. Então, o que eu aprendi com meu pai? Primeiro, que o perdão ele é essencial. Depois que eu perdoei meu pai, eu perdoei outras pessoas que na minha cabeça vieram para me prejudicar. Só que analisando bem, essas pessoas vieram com as melhores das intenções porque me fizeram crescer e evoluir de alguma forma. E essa foi a minha lição. Meu pai me ensinou como perdoar, porque ele foi o primeiro que eu consegui de verdade perdoar. E quando eu falo dele, eu não falo mais com mágoa e com aquele sentimento que me faz ter lembranças ruins. E segundo, eu aprendi que o uso de álcool em excesso, fumar em excesso, não fazem bem para ninguém. Hoje em dia eu bebo socialmente, nunca tomei um porre na vida, mesmo quando eu era adolescente, que tá todo mundo bebendo. Às vezes o pessoal saía da escola, levava algumas garrafas de uísque, gente, não sei nem como o pessoal conseguia garrafa de uísque. Só que eu nunca tive vontade de fazer aquilo, porque eu tive um professor ferrenho, um professor bom, que me mostrou que o álcool, ele destrói a vida das pessoas. Álcool e cigarro, então, nem se fala. Pessoas de sucesso são professores maravilhosos. Porém, as pessoas que de alguma forma na nossa visão fracassaram também são pessoas que de alguma forma na nossa visão de ser humano que errou o caminho são professores valiosos. Inclusive, quando nossas crianças já começarem a entender, podemos usá-los como exemplo. Olha, se você tiver certo comportamento, é isso que vai acontecer. Então, tudo serve como exemplo, tanto a pessoa que teve sucesso, quanto a pessoa que, de alguma forma, ao nosso ponto de vista, fracassou. Analisando essa questão de aprender e ensinar, estamos sempre, o tempo inteiro nessa troca. Eu ensino, só que eu também preciso aprender. Muitas vezes eu estou ensinando por exemplo, pelo jeito que eu estou falando, pelo jeito que eu trato outra pessoa. Então, quanto mais estivermos conscientes desse nosso papel de aluno e professor, melhor será a nossa evolução e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a questão é, você aprendeu alguma coisa com a sua família? Você tem alguém difícil na sua família hoje, ou até no seu passado, que você precisa ressignificar o jeito que você olha para ela? E eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque muitas vezes, quando estamos no papel da vítima, é difícil a gente se colocar como aprendiz, como um estudante, porque o papel de vítima faz com que estejamos sempre na defensiva, sempre procurando razões para culpar, para poder condenar, para julgar e condenar o outro. É uma reflexão válida para saber o que você mais está praticando conscientemente. Você está sendo professor ou você está sendo um aprendiz, um estudante na vida? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude a enxergar a vida por uma nova perspectiva e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!